Olá, tudo bem? Eu sou o professor Paulo Henrique Silva e esta é a minha série de estudos bíblicos em vídeo, visando encorajar-lhe a conhecer e a prosseguir em conhecer a palavra do nosso Deus. Qual o tema do estudo de hoje? Falaremos sobre a alegria segundo a carta de Paulo aos Filipenses. Qual é a chave para entender o significado de alegria nesta carta do apóstolo Paulo? Bom, Filipenses trata da alegria de uma forma independente das circunstâncias. Não é aquela alegria circunstancial, provisória, eventual. Não é disso que Paulo está falando, muito menos de estar alegre ou feliz o tempo todo, ou ainda aparentar uma felicidade, aparentar uma alegria durante o tempo todo. Não é disso que Paulo está nos falando aqui. Ele ressignifica a questão da alegria. Ele mostra para nós o que é verdadeiramente ter um sentimento de paz, de tranquilidade, de segurança interior, com base em uma chave fundamental que vamos entender ao longo desta exposição. Para contextualizar, falemos primeiro sobre a visita de Paulo à cidade de Filipos. Estava ele acompanhado de Silas, de Timóteo, provavelmente também de Lucas, durante a segunda viagem missionária. Ele segue em direção à Macedônia e chega até a importante cidade de Filipos. Filipos, aqui você pode observar a sua posição bem próxima ao porto de Neápolis, e este mapa que lhes apresento hoje, ele foi especialmente feito por nós em duas camadas. Aqui é apenas um recorte. Veremos mais partes desse mapa em outros estudos. Mas são duas camadas. Uma camada mostra a divisão geopolítica atual, em que você percebe ali o atual estado da Macedônia, a República da Macedônia do Norte e a Grécia. Havia uma divisão diferente na época do Império Romano e nós observamos o nome das cidades nessa segunda camada do mapa exatamente como eram por ocasião da dominação romana por toda a bacia da Macedônia. Havia então a província romana da Macedônia e mais ao sul a província da Acaia, que hoje nós entendemos como sendo a Grécia. Após esta viagem missionária, Paulo prosseguiu no seu trabalho, fez a terceira viagem missionária. Na sequência, ele foi preso, foi encaminhado para Roma e cumpria a sua primeira prisão em Roma quando escreveu uma série de cartas, inclusive aos filipenses. Podemos observar aqui ao lado uma imagem belíssima de um papiro por volta do ano 2000, escrito em grego, mostrando a carta de Paulo aos Filipenses. É uma reprodução, mas uma reprodução no ano 200, por volta disto. Estando Paulo preso em Roma, ele escreve àquela igreja que ele tanto amava, a igreja de Filipos, uma igreja solidária, companheira, ajudadora e comprometida com o trabalho missionário. Em que ano estamos? Por volta do ano 61, Paulo escrevendo a partir da sua primeira prisão em Roma. Portanto, ele não estava em uma circunstância favorável, e sim preso, ainda que uma prisão domiciliar, mas guardado pela guarda pretoriana e também na expectativa do julgamento. Deste julgamento ele poderia ser libertado, como poderia também ser condenado até mesmo à morte. Não eram circunstâncias favoráveis para uma condição de um grande bom humor, uma grande alegria exultante em razão das circunstâncias do mundo. Como vivemos hoje? Estamos passando hoje, nesta época em que gravo
o estudo bíblico de hoje no mês de maio de 2020, em que todo mundo é atormentado, vive circunstâncias difíceis em razão da pandemia da Covid-19 causada pelo vírus SARS-CoV-2. Estamos todos com um sentimento profundo de dor, de perceber que as nossas vidas estão sendo modificadas e que nós temos algumas perdas ocorrendo. Mas a alegria, ela não deve vir somente destas circunstâncias, de não termos condições desfavoráveis ou estarmos só acumulando condições favoráveis. Não, existe algo diferente e é desta alegria que Paulo escreve aos Filipenses. Ele começa nos dizendo, no capítulo 1, no verso 4, que em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria. A oração conversando com Deus, se dirigindo a Deus. Então, a primeira chave é o quê? Oração. E nesta oração ele se sente alegre, porque ele está conversando com o Senhor, nosso Deus. Ele está tendo uma conversa direta com o Abba, com o Paizinho, aquele que nos acolhe e entende os momentos em que nós estamos passando. Um pouco adiante, em Filipenses 1,18, Paulo demonstra uma outra variante da alegria, que é aquela em razão não das circunstâncias que nós estamos vivendo, mas em razão das circunstâncias da pregação da palavra de Deus. Ele sabia que Cristo estava sendo pregado, e Cristo sendo pregado o alegrava, e de fato ele iria continuar a se alegrar. Paulo nos diz também nessa carta que aquilo que aconteceu a ele havia, além de tudo, apesar de tudo que havia acontecido a ele, contribuído para o progresso do Evangelho. Ele havia sido surrado, açoitado, aprisionado, apedrejado, sofreu muito durante a sua caminhada missionária, mas isto não tirava a sua alegria de ver que a palavra de Deus se expandia e que mais pessoas eram salvas por Jesus. Outra variante nos traz agora Paulo, dizendo que é necessário que a sua alegria seja completada. Então a nossa alegria nunca está totalmente completa. Ele diz: completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, tendo um só espírito, uma só atitude. Nas condições que vivemos hoje, nessa pandemia, seria tão bom que tivéssemos todos o mesmo modo de pensar. Paulo nos exorta a exercer a cidadania de maneira digna, consciente, cuidando uns dos outros, cuidando de si mesmo, observando o que se diz hoje de melhor do conhecimento para que nós possamos passar o mais rápido possível por esta condição adversa que atinge todo mundo e que, à medida que o tempo se passar, haverá de se diluir, mas sempre nós teremos condições que podem tirar a nossa paz, aquela paz que vem do mundo, aquela paz da vida mundana, mas a nossa alegria precisa ser completada. E como completaremos essa alegria? Como vamos ter de volta a nossa alegria, a nossa paz? Diz Paulo em Filipenses 2,18: estejam vocês também alegres e regozijem-se comigo. Nós queríamos, nesse momento, nos alegrar com os nossos familiares, com os nossos amigos, nós gostaríamos de estar todos juntos em torno da mesma mesa, mas nós sabemos que a circunstância nesse momento nos impede, mas podemos ter outras formas de estarmos também alegres, de estarmos regozijantes, porque a cada dia que Deus nos dá, devemos nos regozijar nele, devemos nos alegrar nele. É mais um dia em que a misericórdia do Senhor se levanta sobre as nossas vidas. Paulo, em Filipenses 4:1, nos alerta: meus irmãos, portanto,
Vocês a quem eu amo, de quem eu tenho saudade, vocês são a minha alegria, vocês são a minha coroa. Permaneçam assim, firmes no Senhor. Ah, sim, agora Paulo já nos aproxima da resposta. Vocês são a minha alegria, de vocês eu tenho orgulho, eu quero que vocês permaneçam assim. Como? Firmes no Senhor. Não se firme nos seus próprios braços fortes, não se firme nas suas realizações, nas suas atividades, naquilo que você pode fazer ou aquilo que você quer muito ansiosamente fazer. Firme-se no Senhor. Nós temos saudades, mas queremos saber que cada um daqueles irmãos, irmãs, amigos, amigas estejam passando por momentos difíceis, porque eles ocorrem em nossas vidas, mas sempre firmes no Senhor. Filipenses 4:4, um versículo importantíssimo. Esse versículo foi a divisa do estudo da nossa classe de escola bíblica na primeira igreja batista em Juiz de Fora, quando estudamos Filipenses durante um longo tempo. Filipenses 4:4, alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Alegrem-se está no imperativo. Está dizendo, é para que você mantenha um estado de paz, de serenidade, de alegria, de boa disposição, um estado de esperança, um estado que contrasta com a desesperança, que você tenha uma atitude positiva sempre no Senhor, que você não fique apático, não fique indiferente, desesperançado, não, mas que você coloque a sua alegria, a sua esperança sempre, independente das circunstâncias, no Senhor. E Paulo repete, direi mais uma vez, alegrem-se, alegrem-se. A alegria que nos acalma, não aquela alegria que vem do mundo, mas aquela alegria que vem do Senhor, ela não é uma condição, uma situação, ela é uma pessoa. Nós nos alegramos no Senhor Jesus Cristo. A nossa alegria está em Cristo. Esta é a grande chave da alegria de Paulo em Filipenses. Não andei, portanto, ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, em todas as circunstâncias, pela oração, lembre-se do versículo anterior, orando com alegria, e súplicas, porque passamos por dores, e com ações de graças, porque devemos a cada dia estar gratos ao Senhor. Apresentem seus pedidos, as suas petições a Deus. E Deus há de nos ouvir nestas petições. E a paz que vem de Deus, Filipenses 4:7, que excede todo o entendimento, guardará os nossos corações, guardará as nossas mentes em Cristo Jesus. Em momentos adversos, precisamos proteger os nossos corpos contra as contaminações do ambiente, mas também guardar a nossa mente, guardar o nosso coração, guardar onde? De que maneira? Em Cristo Jesus. E se estivermos em Cristo Jesus, manteremos uma condição de paz, de serenidade e de alegria. Notem o seguinte contraste que faço agora para vocês. Filipenses, a carta da alegria. Eu contei, observei com bastante atenção, na nova versão internacional, Paulo diz alegria, alegrem-se, alegro, regozijo, termos assemelhados que dizem respeito à alegria 16 vezes em Filipenses. Fica claro que esta, de fato, é a carta da alegria. Repetir estes termos em 16 vezes em uma carta pequena de apenas 4 capítulos é, de fato, uma comprovação que Paulo exultava e trazia uma forma de alegria no seu escrito, na sua narrativa. Porém, surpreendente,
mais do que o número de vezes que alegria ou suas derivações são citadas nesta carta, 36 vezes Filipenses diz Cristo. Paulo repete a palavra Cristo 36 vezes, contrastando com 16 vezes em alegria. Qual a conclusão que chegamos? Qual é a chave para a alegria? É Cristo. A carta de Paulo aos Filipenses é sim a carta da alegria, mas também uma carta cristocêntrica. É Cristo aos Filipenses, Cristo aos crentes, Cristo a todo mundo que passa por aflições. Paulo sabia que ele já estava sendo derramado como oferta de bebida sobre o altar, como oferta de libação, mas ele continuava firme em Cristo. Portanto, a alegria em Filipenses tem um nome: Jesus Cristo, o nosso Senhor. Para entendermos melhor essa carta, é necessário continuarmos estudando. Durante esses breves minutos, fiz para você um arrazoado, um sumário de como entender a chave, o significado de Filipenses. Mas em 1:9, Paulo nos diz: esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento. Então é necessário conhecer e prosseguir em conhecer, para que vivamos em paz, serenidade e segurança, com alegria no nosso Senhor Jesus Cristo. Por isto, eu agradeço muito a sua participação nesse nosso estudo, agradeço muito que você participe também lá do canal e também visite o meu site e ali vai encontrar muitas informações, muito conhecimento importante para a sua edificação espiritual. Que Deus lhe abençoe. Muito obrigado. Até a próxima.